Eu vou entrevistar aqui com muita alegria o deputado estadual Thiago Silva, do MDB, que apesar de ser São Paulino, trouxe uma rinca de flamenguista aqui para nos homenagear na derrota do Corinthians, né? Deputado Thiago Silva, dentre outras coisas na Assembleia, é também o relator da CPI da Previdência. Isso. E esta CPI já fez reuniões? Como é que estão os trabalhos iniciais da CPI da Previdência? Bom dia, deputado, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capital. Sempre é uma alegria estar aqui no seu programa, que além de Cuiabá, né, toda a Baixada e também o interior, o caso de Rondonópolis, que a população sempre tem acompanhado. E é uma alegria estar aqui mais uma vez. Antero, nós fomos escolhidos para ser o relator da CPI da Previdência e o objetivo, primeiramente, é resguardar o direito, né, dos servidores públicos, né? Nós sabemos aí, estamos acompanhando a dificuldade da Previdência, não só no estado de Mato Grosso, mas em todo o Brasil. É o principal tema hoje no Congresso Nacional. E nós criamos essa CPI, juntamente com o deputado João Batista, do Cidispen, para que nós possamos aprofundar e logo, se essa discussão for chegar aqui no Estado, né, se não, o Congresso não aprovar a Previdência dos estados, nós vamos ter que ter informações aí para que nós possamos discutir uma reforma na Previdência aqui do nosso Estado também. Mas já foi feita uma reunião para a formação dessa CPI, aprovação do regimento, né, tem toda a tramitação legal. Já tivemos a primeira reunião, que foi ouvir o técnico do Tribunal de Contas, onde ele apresentou alguns números, né? O próprio governo também, no início do ano, já fez algumas apresentações para todos os deputados na Assembleia e nós estamos muito preocupados, né? Preocupados com a situação da Previdência e com o aumento considerável do número de inativos, né, de aposentadorias no nosso estado. Hoje nós temos em torno de 54% dos servidores ativos, né, e 46% da folha do Estado são inativos, né, são aposentados. E daqui a 3 a 4 anos vai igualar 50% ativos e 50% inativos, né, e vai aumentar consideravelmente o rombo aí na nossa Previdência do Estado de Mato Grosso. E quanto que está o rombo hoje? Então, segundo informações do próprio tribunal, é em torno de 1 bilhão, né, por ano aí a Previdência, né. Então, o Estado tem buscado aí alternativas, já apresentou isso para a Assembleia e eu acredito que daqui a pouco o Estado vai estar enviando alguma reforma, enviando algum projeto para que a gente possa reverter essa situação e diminuir aí esse déficit na nossa Previdência. Isso se não for aprovado em Brasília, né? Existe essa discussão, que até semana passada eu estava em Brasília, até discutindo com alguns economistas, né, e vários governadores defendem que a Previdência ela seja toda discutida e votada, né, tanto a que tem um impacto municipal, estadual e federal. Existe uma ala de deputados que querem aprovar e outra ala que querem que o governo estipule um prazo de até 6 meses para que as assembleias e também as câmaras municipais votem a Previdência nos municípios e no Estado. Então, é discussão. O próprio presidente Jair Bolsonaro quer que o governo, o Congresso Nacional já defina isso lá em Brasília, mas assim, o ano que vem é ano eleitoral, né? Então, há todo um desgaste, a gente não pode deixar de levar isso em consideração. Então, mas há um posicionamento que isso já se resolva lá em Brasília. Olha, embora tenha sido político a vida inteira, eu queria entender essa linguagem dos políticos. Eu tenho dito, inclusive, o seguinte: se eu tivesse sido candidato a deputado federal, eu não teria o menor constrangimento em dizer eu vou defender a reforma da Previdência. Sim. Se quiser votar em mim, vota. Se não quiser, não vota. Mas eu vou defender a reforma da Previdência. Sim, claro. Porque, assim, que desgaste que traz você votar em favor do que é necessário ao Brasil? É claro. Está na cara hoje que, se não votar a reforma da Previdência, os estados estão inviabilizados, os municípios também, e a União, pior ainda. Sim. Quer dizer, o déficit é superior a 300 bilhões por ano na Previdência Nacional. Isso é hoje, Antônio. E assim, por que vai ter desgaste se eu votar o certo?
Por que, que o deputado, eu não entendo assim. Eu acho que votada a reforma da Previdência, se a economia melhorar, como a previsão é de que melhore, você é economista, se a geração de empregos vier, se tiver mais oportunidades de trabalho, se tiver mais chances para a nossa juventude, por que que isso é desgaste de quem votou a favor? Sim, sim. Mas o político entende assim, não, mas é melhor votar em Brasília, porque senão traz desgaste para nós, embora eu acho que é melhor votar lá em Brasília, Sim, sim, para não sim. fugir de responsabilidade e transferir para o Estado. Sim, e o momento é um momento diferente, né, onde a gente tem que ter responsabilidade fiscal. A população nos escolheu ali para que a gente possa ter posicionamento. E da forma que está, não tem como continuar. Hoje, gasta-se mais, o déficit da Previdência por ano é, é maior do que é investido em educação, que é investido em saúde. Né? Vamos supor, se o déficit esse ano na Previdência foi na Previdência Federal foi em torno de 1 bilhão e Não, o 500 mil. Belão está com dó, né? Isso, não, um exemplo, né? 1 bilhão e 500 mil. Na saúde gastou 1 bilhão e 200. Então, é em torno ali de 20 a 30% o déficit da Previdência maior do que os investimentos em educação. Então, nós precisamos de inverter esses números aí para que realmente o governo possa ter uma margem aí para investimento, né, no nosso país. O relator da Previdência Nacional, ele deu uma declaração e cita, inclusive, Mato Grosso. Ele cita 3 ou 4 estados e ele inclui Mato Grosso. Sim, Ele fala, por exemplo, ele é favorável a votar tudo em Brasília. sim, sim. Ele fala, não, nós não podemos fazer demagogia de fazer a reforma pela metade e mandar para estados e municípios fazerem e a gente não sabe o que vai ser aprovado Sim, em cada estado, em cada município, na soberania de cada Câmara e de cada Assembleia. sim. Então ele é favorável a ter uma regra só, estabelecer tudo isso em Brasília. E ele cita Mato Grosso assim. Mato Grosso, por exemplo, se a gente aprovar a reforma como aqui está, em 10 anos resolve o problema da Previdência de Mato Grosso. Quer dizer, a situação de Mato Grosso é gravíssima. Gravíssimo. Se isso aí não for resolvido lá, vai vir o pepino aqui para a Assembleia. A gente acredita, né, e estamos defendendo que seja votado lá e resolva E essa se situação. for resolvido lá, o que vai fazer a CPI da Previdência aqui? Então, você... Ainda assim, terá a necessidade de existir a Previdência? Se for votado tudo lá? E a gente vai saber disso em junho? Sim, sim, é claro. Nosso objetivo, Antero, além de ter, se tiver essa votação, tem um déficit hoje na Previdência, né, que está perpetuando, e mesmo votando lá, ainda vai ter um déficit menor, mas vai ter. Então, assim, a gente tem que achar uma solução para resolver parte desse problema, né, porque eu acredito que não só com a reforma, porque essa reforma ela vai valer daqui para frente, né? Então já existe um déficit. E o que que nós vamos fazer com esse déficit? Então essa é a preocupação, né? Reunir com a Secretaria de Fazenda, reunir com o Tribunal de Contas, isso a gente tem feito e vamos intensificar nesses próximos dias, né? E aguardar a reforma, né? Porque a nossa preocupação também é o que vai ser feito com essa reforma. Foi encaminhada uma reforma para o Congresso, mas a gente não tem ainda a definição do que vai ser aprovado. Vai ser feito as emendas pelas bancadas, pelos os parlamentares, né? E é só assim que a gente vai ter depois um cenário para que a gente possa definir os encaminhamentos da CPI aqui em Mato Grosso. Tá, deputado, uma situação que eu faz tempo quero perguntar ao senhor. Por que o senhor não foi para a CPI do incentivo fiscal? Estava tudo certo que o senhor seria o presidente ou o relator? Antero, assim também até hoje eu não entendi, Quem né? que barrou o baile ali? Então, Theo, Theo, pergunta difícil, mas brincadeira. Mas assim, já estava definido, né? A gente tinha conversado, porque lá na Assembleia tem uns blocos, né? E cada líder de bloco indica os componentes da CPI, das comissões, né? E já tinha sido definido que eu ia ser indicado pelo meu bloco, né? Que é o líder, o deputado Dilmar, que indica, né? E assim, do dia para a noite, houve uma alteração nessa indicação que foi substituído pelo deputado Avalone, né? Eu quero dizer aqui que eu não sei qual que foi o principal motivo, isso não foi me informado, né? Só disseram que
que deveria mudar, né? E eu quero dizer o seguinte, que se eu estivesse na CPI, pode ter certeza que realmente eu ia aprofundar nos debates lá, porque eu não tenho compromisso com ninguém, não tenho compromisso com ninguém do agronegócio, né? Ninguém dessas pessoas me ajudaram na eleição, me financiaram, então meu compromisso é com a população. Então talvez seria em razão disso, né, da minha independência, porque eu fui não fui escolhido para compor a CPI. Mas a gente está acompanhando, né, de longe, mas nós estamos acompanhando, né, e vamos cobrar resultado da CPI, né, para que não venha a ser também mais uma pizza, né? Então a gente vai cobrar isso e vamos acompanhar. Acredito no trabalho dos deputados, né? O deputado Wilson, que está à frente da CPI, tem a deputada Janaína, o deputado Max. O deputado Avalone, né? Isso, deputado Avalone, que entende muito, né? Foi secretário de Indústria e Comércio. Dessa área, né? O deputado Nininho, né? Então, sinceramente, eu quero dizer para você que até hoje eu não entendi porque de um dia para a noite foi tirado o meu nome, né? Porque realmente eu já via me manifestando antes mesmo de assumir o mandato de deputado que eu queria participar e queria fazer esse enfrentamento aí para que realmente a gente pudesse rever vários incentivos aí, não só no agronegócio, mas em outros setores da nossa economia, né, que foram favorecidos aí de forma obscura. Deputado Tiago, tem um ouvinte aqui na linha querendo falar com o senhor. Alô? Bom dia. Bom dia, quem está falando? Bom dia, Antero. Bom dia, deputado. José Roberto, tudo bem? Tudo bem, Zé Roberto? Ainda sobre o assunto da Previdência, Antero, outro dia eu participei do seu programa com outro entrevistado e, sem dúvida alguma, a reforma da Previdência é imprescindível. Quanto a isso, não resta dúvida. O que sempre me incomoda é não se fazer uma auditoria nas contas das previdências para saber quem deve a previdência e que tamanho que é esse buraco da dívida com a previdência. Nós sabemos muito bem que os próprios governos estaduais e o federal devem para o sistema. Quanto o governo do Mato Grosso devia para o IPMAT antigamente e hoje para o MTPREV? Quanto que é essa conta? Aqueles dinheiros que eram arrecadados e que eram repassados apenas para cumprimento das obrigações, e o resto ficava lá na conta 100 e de lá era diluído. E nunca foi formado um lastro para a Previdência no nosso Estado. Porque o dinheiro nunca ficava guardado lá quando sobrava. Então, quando sobrava, você tirava. Agora, o que está faltando, você vai tirar de quem? Vai tirar do trabalhador, vai tirar do sistema previdenciário que precisa sim ser reformado, mas vai estourar a bomba na mão de quem? De novo. Então, nada contra a reforma, mas que ela fosse feita de uma forma, que fosse feita a justiça, com aqueles que vão ter que arcar com a sua parte, mas que aqueles que devem também ressarçam o sistema, de alguma forma. Vamos ver o que é déficit e o que é rombo. As palavras são diferentes, eu insisto sempre nisso. Mantero sabe, eu participei do programa outras vezes aí, e eu sempre insisto nisso. Antigamente, quando eu fui funcionário, eu sei que eu ouvia as pessoas falando mais proximamente das gestões. O IPMAT só recebe no final do mês o dinheiro das despesas. Quanto que deu a despesa aí, secretário? Passa para lá. E o que sobrava das arrecadações ficava lá misturado nos outros gastos. Ou seja, descontava do servidor, mas ficava na secretaria, né? Não ia Exatamente. Só voltava para lá aquilo que era necessário. E aí não fez lastro, não formou um caixa, que hoje poderia ser um pouco mais gordo, sim. Porque houve muito tempo que isso era superavitário e não deficitário. Tá bom. Então essa conta, quanto que o governo deve para a Previdência? Alguém fez isso? Já levantou isso e já falou, não, o senhor vai ter que pagar. Parece que o Tiago Silva tem um levantamento aqui. Né? Ótimo. Eu gosto muito de participar do seu programa, Antero. Agradeço muito que você me permita sempre estar participando. Isso é uma alegria para mim. Muito obrigado. Tá? Eu tenho um respeito muito grande pela sua pessoa, enquanto parlamentar, quanto constituinte e hoje como jornalista. Tá ok, muito obrigado. E o deputado também, aí eu gosto muito da fala dele, acho que ele tem um diálogo um pouco diferente da maioria daqueles mais viciados. Então, eu deixo
essa situação aí para ser estudada, e sempre insisto nisso, a Antero já sabe disso, eu participei e falei a mesma coisa aí numa outra entrevista que eu ouvi. Muito obrigado, fiquem com Deus, um bom trabalho para vocês. Tá, muito obrigado, Zé Roberto. E aí, doutor Tiago, você já tem esse levantamento lá na CPI? Sim, não. Primeiramente, cumprimentar o Zé Roberto, né, gostei muito da fala dele, principalmente na questão da auditoria. O papel da CPI, Antero, vai realmente buscar um resultado, né? Que no final dessa CPI a gente possa apresentar algo para o governo que aponte aí as dificuldades, aponte o que foi feito de errado e algumas soluções. Então a gente tem essa questão das dívidas, né? Alguns imóveis, né? Que antes era da Previdência e hoje está com o governo. Nós vamos trabalhar para que isso retome para a Previdência do Estado. Então nós vamos buscar vários mecanismos, né? Para que realmente possa ajudar a resolver, diminuir esse rombo, diminuir esse déficit que existe. Mas é importante, eu só quero aqui salientar... Mas você tem a relação dos maiores devedores da Previdência aqui do Estado? Senão nós já solicitamos, né? A CPI já apresentou esse requerimento e estamos aguardando aí a CEPLAN, o MT-Prev, né? Nós pedimos um relatório lá pedimos 15 dias para apresentar o relatório e a OMT-Prev aí pediu um prazo maior de 30 dias, porque diz que é muitas informações para estar nos apresentando. Então, eu acredito que na próxima semana já vai ter esse relatório e nós vamos aí estar apresentando e vamos cobrar do governo para que o governo tome atitudes enérgicas. Porque não adianta só penalizar o pequeno, a gente tem que cobrar dos grandes também. Então, essas informações estão com o MT-Prev, com o governo, a CPI já apresentou esse requerimento e estamos aguardando aí as informações. Assim, só para complementar, isso é importante a gente ressaltar e colocar isso em evidência, né? Porque às vezes a gente foca no pequeno, trabalhador que ganha pouco ali, mas assim, hoje existe os grandes devedores e tanto o governo do estado como o governo federal, ele tem que focar nos grandes devedores também. Esses dias atrás, estava conversando com o economista Maurício Mulhões, e até ele fez um estudo e até postou na sua página de Facebook um levantamento da dívida dos grandes clubes de futebol brasileiro. Aí ele colocou aqui os grandes devedores, né, da Previdência, colocou aqui o Flamengo, que hoje deve 400 milhões, o Botafogo, que deve 350 milhões, o Vasco, que deve em torno de 270 milhões. Aí, o que acontece? Há uma controvérsia, né? O próprio Flamengo, ano passado, que tem uma dívida de 400 milhões e gastou em torno de 200 milhões comprando jogadores, né? Então, a conta está ficando para quem? Para o pequeno, para o trabalhador, aquele assalariado, né? Então, nós temos que cobrar das grandes empresas, cobrar dos grandes clubes, né? Para que realmente nós possamos fazer uma reforma justa que não penalize somente o pequeno. Tá certo, tem um áudio. Eu quero dizer ao ouvinte que ele pode mandar, se ele quiser fazer pergunta ao deputado, pode ligar no telefone 3054 1019 ou pode mandar a pergunta pelo WhatsApp, 98107 4204. Eu vou repetir o WhatsApp, 98107 4204 e o telefone é 3054 1019. E tem uma pergunta aqui pelo WhatsApp, vamos ouvir. Eu sou da Morada do Ouro, Marcino da Morada do Ouro, sou professor também, tá? Olá, Antero, bom dia, deputado Tiago. Ouvindo aí a entrevista do deputado, esse jovem deputado, né, Antero? Eu quero fazer a pergunta a ele, e também a você também. A gente está na hora do país voltar para a união, na verdade. Eu sei que isso é utopia na política, porque é um querendo derrubar o outro, né? Mas para que a saúde volte a funcionar, a educação, a segurança, enfim, a qualidade de vida do brasileiro, precisa dessa junção, na verdade, dos vereadores, né, dos prefeitos, enfim, dos nossos deputados estadual, federal, senadores, para que possa realmente colocar o país no eixo, porque senão o país vai realmente cair numa falácia, que ao longo dos anos achavam que Brasília dava dinheiro no pé, né? Então hoje vê que dinheiro não aceita desaforo, então precisa que o Estado se arrume também na questão das suas finanças, porque senão qual será o futuro de nós mesmos nesse país, nesse estado do Mato Grosso? Obrigado. Marcino? Tá, é Marcino da Morada do Ouro. Então, complementar o Marcino, isso é importante a fala do Marcino, porque realmente
Acho que passou as eleições, a classe política tem que unir para resolver os problemas do nosso país. Né? Tanto vereadores, tive a oportunidade de ser vereador, os deputados, prefeito, o governo, né? O objetivo nosso, a missão é única, né? É trabalhar em prol ao bem-estar da população. E assim, essa tem sido o nosso trabalho na Assembleia também, e nós estamos trabalhando ali, independente de cores partidárias, e o próprio governador Mauro Mendes tem adotado essa visão de governo, né? Tem buscado trabalhar para todos os municípios, né? Nós temos aí várias dificuldades, tanto na saúde, quanto na educação, as próprias obras que estão sendo retomadas agora que é recursos para as estradas aí do FETAB, né? Então o objetivo é esse, Marcino, é trabalhar de forma unida, né? Eu quero te parabenizar essa fala, porque o objetivo é único, é trabalhar pelo bem-estar da nossa população. Deputado, agora vamos virar a página, mudar de assunto para o que está ocorrendo aqui na atualidade. Como é que você está vendo essa greve da educação? Então, até eu estou vendo assim, com bastante preocupação. A gente está à frente da Comissão de Educação da Assembleia, e desde quando a gente assumiu o mandato e também a comissão, nós definimos algumas pautas, né? Fizemos um planejamento de trabalho. O primeiro que nós fizemos ali foi trabalhar para a questão do Estado voltar a ter condições de retomar as obras de infraestrutura. Hoje nós temos ali em torno de 400 escolas no Estado que precisa de reformas, mais de 40 obras que iniciaram essas reformas estavam paralisadas, né? Crianças que estão estudando em container, porque escolas que estavam em reforma e as crianças não tinham como estudar em meio às obras, né? E também a questão da valorização do profissional da educação, que a gente entende que para você ter uma educação de qualidade, o profissional tem que estar valorizado. A gente vem acompanhando a luta de todos os servidores públicos, né? E por outro lado, a gente também fica um quanto tanto preocupado que nesses últimos anos houve um aumento significativo das nossas despesas, principalmente com despesa com pessoal, que a evolução nesses últimos 15 anos foi quase em torno aí de 700%, uma receita que aumentou 300% e uma despesa com o pessoal que aumentou quase 700%, em torno de 670%. E os governos que vinham aí anterior ao Mauro, né, teve dificuldade de cumprir integralmente o pagamento do RGA. No final do governo do ex-governador Simval Barbosa, ele aprovou a lei lá 510, onde criou a questão da dobra, né, que ele garantiu que nos próximos anos o governo ia pagar, além do RGA, ia pagar também 7%. 7%, né? Então, assim, fez uma lei... Por ano, né? Ganho real de 7%. Isso, um ganho real de 7%. Então, assim, com todo respeito para quem aprovou e para quem fez essa lei, com total irresponsabilidade, como você aprova uma lei de um aumento sem fazer um planejamento. Quero enfatizar aqui que eu sempre tenho defendido que os professores, os servidores públicos merecem, né? Porque são os profissionais que são responsáveis pela formação do cidadão. Mas assim, a gente tem que fazer leis também, tem condições, o governo tem que ter condições de pagar. Porque não adianta a gente criar leis, criar, e empurrando o abacaxi para o próximo gestor e depois o gestor não conseguir realmente cumprir o seu compromisso. E agora foi declarada a greve, né, há mais de 10 dias. O governo ontem emitiu uma nota, porque na última sexta-feira teve uma reunião com a comissão, a Assembleia Legislativa, onde o governo garantiu que ia emitir uma nota, e ontem essa nota foi divulgada, onde o governo colocou a dificuldade de estar cumprindo esses percentuais, porque o caixa do governo não tem caixa para pagar nem o salário em dias, e também ele colocou as notificações, as recomendações do Ministério Público, né, onde o Ministério Público colocou, o Ministério Público e o Tribunal de Contas colocou que o governo estourou a lei de responsabilidade fiscal e ele está aí
ele está impedido de dar qualquer aumento, porque hoje não consegue nem pagar a folha em dias, né? Mas ontem, durante o final da nossa reunião, até conversamos com o presidente, o Eduardo Botelho, para que a gente possa reunir novamente com o Sintep, reunir com o governo, para que a Assembleia possa intermediar essa discussão. Eu quero aqui, como presidente da comissão, eu defendo e acho justo e a luta dos servidores, principalmente dos professores, merecem e são dignos aí do aumento, principalmente do RGA, mas a gente tem que encontrar soluções, né? E o governo também propôs isso, encontrar soluções para que realmente possa haver esse pagamento aí do RGA. Tá, e você já provocou aqui a torcida do Flamengo, que está te contestando. O Marcelo, né? O Marcelo tá dizendo o seguinte. Me desculpe, deputado, mas o senhor mostra desconhecimento. A dívida fiscal do Flamengo não ultrapassa os 100 milhões. Foi parcelada em 2013, com o Profut paga em dia. Bom dia. Aí o senhor for usar o site do Maurício. Maurício botou numa fria. Não, o Marcelo Neves, torcedor do Flamengo, está dizendo que está pago sim. e que está pagando em dia. Foi parcelado. Marcelo Neves. Então, Marcelo, primeiramente quero dizer que nada contra o Flamengo, né? Que meu filho é flamenguista, né? E eu sou São Paulino e infelizmente não consegui. Mas ele está dizendo que os seus dados estão errados. Convencer ele. Mas os dados são do próprio governo federal e, assim, isso foi divulgado, né? E a gente colocou aqui como um comparativo, como para que a gente possa fazer uma reflexão. Mesmo se os dados não tiverem... Mas, deputado, pode fazer uma checagem. Sim, vamos estar fazendo faz uma checagem porque, assim, o Marcelo, como torcedor do Flamengo, ele está citando até a fonte, né? A dívida fiscal do Flamengo não ultrapassa 100 milhões. Foi parcelada ainda em 2013 com o Profut e pago em dia. Bom dia. Realmente, o Flamengo fez uma gestão fiscal muito responsável com o Eduardo Bandeira de Mello e fez uma recuperação enorme do clube. Então, se isso é verdade, e tomara que seja... O que a gente tem que analisar, Antero, é a questão, qual que é a dívida inicial, né? Talvez o valor que nós informamos aqui, isso pode ser o valor da dívida inicial. E o valor que ele colocou foi o que foi renegociado. A gente sabe que às vezes que renegocia alguma dívida, há um abatimento aí de juros, há um abatimento, né, da redução das parcelas, e isso reduz consideravelmente. Mas a dívida inicial que foi informado pelo governo, e isso e divulgado também pelo Maurício, que é um profissional muito competente, está nessa casa aí dos 300 milhões, mas vamos aprofundar no debate aqui, mas o que foi informado é que a dívida inicial é nesse valor. Só para fazer um registro, o Luciano está mandando a seguinte mensagem pelo WhatsApp. Bom dia, o governo do estado está mostrando, por A mais B, que não tem recursos financeiros para atender os anseios do Sintep. Na minha opinião, faltou sensibilidade por parte do sindicato em relação a decretar a greve neste momento. E tem mais um áudio aí, Marquinhos. Vamos pôr o áudio aí. Bom dia, Antero. Bom dia ao nobre deputado e aos ouvintes de Cuiabá. A minha pergunta é sobre o RGA. Ponto. Nós sabemos que a Assembleia vota todo ano a questão do orçamento anual. Por que nesse orçamento já não se contempla a questão do aumento de salário dos servidores? Como que é o nome do ouvinte, Marquinhos? Tá só GI. Tá bom, muito obrigado pela pergunta, deputado. Sim, eu quero cumprimentar o nosso ouvinte que participou do programa agora, dizer que realmente quando é elaborado o orçamento, né, o PPA, LDO e principalmente a LOA, o governo ele já faz a projeção do aumento do RGA. Mas o orçamento ele depende também do financeiro, né, porque o orçamento é uma peça fictícia, né, fictícia. E se não, o financeiro ele não
cumprir aquilo que foi aprovado, o governo não tem como estabelecer aí o cumprimento dos aumentos, né? E o Mauro Mendes já está colocando a peça orçamentária sem o reajuste, né? Esse ano... Até conseguir o equilíbrio, pelo menos. Isso, Esse ano foi enviado a LDO para a Assembleia, até onde o presidente já comunicou aos deputados, né? Mas, assim, normalmente é enviado já com o RGA. Mas isso depende também do financeiro. Se o financeiro não suprir as expectativas, não consegue cumprir aquilo que está no orçamento. Ressaltando que nós temos um déficit esse ano aí, quase em torno aí de 3 bilhões de reais, e isso não vai conseguir atingir aquilo que foi planejado no ano anterior. Mas eu quero aqui, Antero, mais uma vez ressaltar, né, que é um direito do servidor o pagamento do RGA, e a gente tem defendido isso lá na Assembleia, né? Isso não é nada, não é ganho real, é a correção da inflação, da perda, reposição, né? Isso, da perda inflacionária. Então nós estamos trabalhando, a Assembleia está ajudando o governo aí a achar mecanismos para pagar o RGA dos servidores, né? A Assembleia aprovou vários pacotes, né? E nós queremos que agora, no final do decreto da calamidade, nesse segundo semestre, o governador possa sinalizar para o pagamento do RGA. E a Assembleia está à disposição. Esse ano a questão da educação é tão grave, só para mim encerrar aqui esse raciocínio, é tão grave que hoje o governo tem recursos para investir na reforma das escolas, né? O que foi aprovado na PEC no orçamento é em torno de 2 milhões, 1 milhão e 800 para investimento em escola. Então, os deputados estão chegando no consenso, sugestão também da nossa presidente, deputada Janaína, juntamente com a Comissão de Educação, é que as emendas desse ano sejam integralmente aí direcionadas para a educação do nosso Estado, porque senão a gente não vai conseguir resolver, ou pelo menos amenizar a falta de estrutura nas nossas escolas. Tá certo. Deputado, nós temos mais duas perguntas e eu gostaria que o senhor fosse breve das respostas por causa do nosso tempo, que já ultrapassamos aqui o tempo da entrevista. Tem uma pergunta por telefone. Alô? Oi, bom dia. Bom dia, quem fala? Diego. Diego, pode perguntar, Diego, tudo bem? Primeiramente, saudações flamenguistas, Antero. Tá bom, parabéns para vocês. Tá. Eu queria só fazer uma colocação, que sempre a gente vem discutindo que o salário do Estado cresce, a receita cresceu, o salário cresceu acima do limite, sempre vem se falando isso. Aí tem 3 pontos. A lei de responsabilidade fiscal, ela fala do teto lá do limite da responsabilidade fiscal. Porém, a gente percebe que tem uma outra lei da isonomia, que quando se dá RGA para um poder, tem que dar para todos. O mesmo Ministério Público que falou que o Estado não pode dar para não estourar, ele deu retroativo e o governo aprovou, sancionou, porque também impacta na lei na responsabilidade fiscal. E outros assuntos também não são abordados, como o crescimento do incentivo fiscal. O Estado precisa realizar uma auditoria muito grande entre receita e despesa do Estado, que cresceu também, porque isso é uma responsabilidade de gestão, e isso não vem se falando ao longo do tempo. Geralmente se penaliza muitos trabalhadores e o Estado mesmo, com incentivo fiscal, com outros assuntos, não tem feito lição de casa. Tá, Esse é um ponto. E isso se vê também na Previdência, né? Até como o colega colocou, a auditoria dos grandes devedores não é feita. Prefere tirar dos trabalhadores e isentá-los, fazer a isenção dos grandes devedores. Tá certo, muito obrigado, Diego. Por gentileza, vai anotando as respostas, que eu já vou colocar os 2 áudios que tem aí, né? E aí para a gente encerrar a entrevista. Bom dia, Antero. Bom dia, ouvintes da Rádio Capital. Bom dia, deputado Tiago. Antero, eu vejo o deputado falando aí de CPI, que tem que ter CPI, que a CPI vai isso, que a CPI vai aquilo. Eu nunca vi uma CPI da Assembleia Legislativa acabar resultando na prisão de alguém, algum dinheiro devolvido. Nunca vi. Se não me falha a memória, todas elas acabaram em pizza. E veja aí o deputado falando que trabalha pelo bem da população e tal, e isso, aquilo, outro, e que os professores merecem esse aumento, E eu quero entender, deputado, como que os senhores aí têm esse discurso lindo aí de que o professor merece, mas na verdade a gente vê que quem tem o merecimento são os senhores parlamentares, o senhor governador,
Porque o que a gente vê aí na Assembleia Legislativa é esse luxo tremendo aí, essa farra com o dinheiro público, essa farra aí das VIs que a gente vê, que não tem que prestar conta de nada, como se o dinheiro fosse de vocês, como se o dinheiro viesse de um fundo particular aí dos parlamentares, não viesse do imposto do povo. E aí eu fico imaginando o que é para os senhores o bem da população, quando os senhores ficam aí nessa Assembleia Legislativa suntuosa, com o piso todo de mármore, e as crianças que são o futuro, e os professores que são formadores de opinião, que são as pessoas que formam caráter e que educam esse país, ficam dando aula dentro de container. É uma coisa meio difícil de entender, foge até do raciocínio de uma pessoa simples como eu, mas eu acredito que o bom seria se tudo fosse igual. O professor aí, esses dias para trás, recebeu um comunicado que não deve comer a comida, a merenda, que a merenda é tão exclusiva do aluno. E vocês têm direito a comida, auxílio paletó, auxílio a tantas coisas aí. Fica aí a minha indignação e um bom dia a todos. Tá, como que é o nome dele? Fábio Piu. Então, anota aí, Fábio Piu. Aí, mais uma ligação. Bom dia, Antero. Bom dia, Capital FM. Bom dia ao deputado. Eu, na minha opinião, já expressei algumas vezes, essa questão dessa greve não é a questão de que se vai pagar ou se não pagou, se estão devendo, sabe? Se os professores estão sem receber. O sindicato não quer saber disso, na verdade, realmente. O sindicato, eu continuo batendo nessa tecla aí, Antero, porque é a real. Existe, neste momento, os políticos contra qualquer coisa que o novo governo esteja querendo fazer para melhorar o país. O PT, o PSOL, Rede, que são uma coisa só, PCdoB, eles é uma coisa só. São vários galhos da mesma árvore, PT. A árvore é o PT. Os outros partidos aí são galhos. Então, eles querem fazer qualquer coisa, pontuais, localizados, para dificultar o governo. Todo mundo que tem um pouquinho de noção do que está acontecendo no país, deixando aí as teorias de lado, sabe disso. Vamos ser sinceros, nós temos que tentar fazer algo para coibir isso, Bom dia, Antero, bom dia, deputado, bom dia, capital, e bom dia a todos os ouvintes. Luiz Martins, Jucimeira, Brasil. Tá aí, é o Luiz Martins de Jucimeira. E agora tem um ouvinte no telefone, alô? Alô, Antero? Pois não. Eu vou ser breve, eu sei que você está com problema de horário aí no programa, é José Roberto. Eu só quero falar para o deputado o seguinte: aprofundem a discussão e a investigação sobre reforma administrativa no Estado. Porque, se não me falha a memória, eu tenho um papel, que eu sou aposentado da Secretaria de Saúde, mas eu tenho um papel que não está aqui na minha pasta. Agora, eu procurei antes de ligar, não está aqui. O Pedro Táxi criou um organograma na Secretaria de Saúde e em todas as secretarias, até onde eu fiquei sabendo, onde a figura do secretário e o secretário adjunto permaneceram, mas foram criados secretário executivo, secretário de regulação, secretário... Parece que são 5 cargos. Não sei se existe o staff todo para cada um deles, não sei se existe, não conheço o desmembramento desse organograma, mas foram criados alguns cargos. Também foi criado no planejamento que um amigo um velho amigo de longa data do Estado me contou que também lá foi criado isso. E eu não sei em outras secretarias como que isso se procedeu. Mas na educação principalmente, quantos funcionários tem na área administrativa, e eles são todos necessários mesmo? Quantos professores estão fora da sala de aula? Quanta gente está recebendo adicionais
que não precisariam estar recebendo, porque poderia ser enxugada um pouco essa administração. Porque se você for pontuando, enxuga aqui, enxuga ali, é como nós fazemos na nossa casa, Antero. A gente pega o orçamento, ele apertou, a gente começa a enxugar em alguns pontos. Tá no final, quando você faz a soma, pô, consegui economizar um montante legal aqui. Deu para pagar as minhas contas aqui e ainda deu uma sobrinha. Ou então eu saí do vermelho. Porque você vai pontuando onde você vai fazendo a economia para realmente direcionar o dinheiro para a questão importante, que é o professor e o ensino, que é o aluno. Então, isso é só na educação. Quanto à questão aí da greve, a gente sabe que realmente, nesse momento, pelas explicações do novo governador, pelo momento que o país está passando, sente-se que há um viés político na greve. Não era momento disso agora. Sempre a gente apoiou as greves e as necessidades dos funcionários, mas algumas são pontuais de forma a serem políticas apenas. Esta, nesse momento, me parece que é isso. Nada contra as pessoas militares pelos seus direitos, mas me parece que nesse momento tem um viésinho político nisso. E foi inoportuno, como já foi comentado algumas vezes, pelo próprio MPL, por alguns ouvintes e por alguns entrevistados. Nesse momento me pareceu muito fora da curva esse movimento, porque ele me parece ter um viés político, sim. Mas eu gostaria que o deputado aprofundasse a história da reforma administrativa também. Tá bom. Dar uma olhada como que está esse organograma de todo o estado de Mato Grosso, se não existem cargos demais. Tá bom. Eu acho que é gente demais que não precisaria. Muito obrigado, um abraço, Antero. Tá, um abraço, Roberto. Então, deputado, vou te testar seu poder de síntese aí. 2 minutos para responder a todos. 10 minutos. Então, até 2 minutos, 10 não. Me respondeu o Diego aqui, falar que nós estamos trabalhando e o governo está fazendo essa questão da revisão dos incentivos fiscais, que realmente não tem como a gente continuar a dar incentivo e deixar de dar o aumento do RGA. A questão do orçamento, eu quero dizer que concordo com a fala também do Diego, que o RGA tem que ser dado para todos os poderes, mas os orçamentos são independentes, né? O TJ tem o seu orçamento, a Assembleia, então cada gestor define aí o pagamento do RGA. Sobre a questão do Fábio, dizer para o Fábio que nós estamos na CPI, você pode ter certeza, Fábio, que o resultado dessa CPI não vai ser em pizza. Dizer que sou favorável à questão da prestação de contas, quando fui vereador por Rondonópolis, todo ano fazia prestação de contas do nosso trabalho, e além disso, sou favorável a que todo deputado, ele ganhe pela produtividade, até o seu salário seja pela produtividade, né? E hoje nós temos várias ferramentas que a população pode acompanhar o trabalho de cada um. Agora o Luiz, eu quero dizer também, Luiz, nós estamos aí trabalhando, acho que passou as eleições, todos têm que trabalhar com um único objetivo. E concordar também com o Zé Roberto e dizer, Zé, que nós estamos aí há 3 meses, um pouco mais de 3 meses como deputado. Quando foi aprovada a reforma administrativa, eu não tinha assumido o mandato ainda, mas vou aprofundar e defendo que tem como enxugar. Não só o governo do Estado, a própria Assembleia Legislativa, o TJ, todos os poderes, né? E contem com a gente. Tá ok. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado mais uma vez, Antero, por essa oportunidade e dizer a toda a nossa população que nós estamos à disposição lá na Assembleia Legislativa para que realmente a gente possa fazer um trabalho transparente, um trabalho de resultado e colocando acima de tudo o bem-estar e a qualidade de vida do povo mato-grossense. Muito obrigado e um ótimo dia a todos. Eu entrevistei aqui o deputado estadual Tiago Silva, do MDB. Ele é membro, é o presidente da CPI da Previdência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.